Você já parou para pensar que, na maioria das vezes que a gente busca uma imagem que represente o que é criatividade, a gente recorre a uma lâmpada acesa? Como se criatividade fosse só sinônimo de lampejos, de insights que repentinamente dominam a nossa mente e aí a gente se sente um gênio, né? Finalmente, eureka, tive uma boa ideia. Mas, na verdade, o que eu tenho para te dizer é que criatividade e geração de boas ideias não é só inspiração. Pelo contrário, é transpiração, é trabalho, é conexão. Steven Johnson, autor do livro De Onde Vêm as Boas Ideias, diz que criatividade é a junção de palpites menores. E ele chama isso de palpite lento. Ou seja, conforme a gente vai se expondo a pessoas, estímulos, conversas, novos aprendizados, eles vão se conectando aos poucos, como palpites menores mesmo, até que chega um momento em que a ideia se torna completa. Ela ganha força, ela ganha corpo, ela faz sentido. Eu gosto muito do que o Steven Johnson diz, porque eu pude perceber isso na prática. Nos últimos anos eu precisei me reinventar diversas vezes e precisei ser muito criativa no meu trabalho. Então eu parei de esperar que apenas insights surgissem na minha mente e passei a ir atrás deles para que essas ideias pudessem se conectar e realmente formar algo menor. Certo dia, eu tinha um projeto muito importante para entregar para um cliente. Era um projeto que me exigia muito, eu precisava ser muito criativa, eu precisava realmente fazer diferente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a enrolar. Os dias foram passando, o prazo foi chegando e nada saía. Eu me sentia realmente bloqueada. Até que chegou um momento em que não tinha mais como esperar mais nenhum dia. Eu precisava fazer. Eu precisava entregar aquele projeto para o cliente. E aí, mesmo estando tão em cima da hora, eu sentei para começar, liguei o meu computador e comecei a procrastinar. Eu alternava várias abas no navegador, eu antecipava atividades que eu não precisava fazer naquele dia. Eu falava com pessoas no meu comunicador e até fiquei muito tentada a organizar uma prateleira do meu armário, que eu não tinha que fazer naquela hora. Não fazia sentido nenhum com o prazo se esgotando. Eu me permiti essa procrastinação por algum tempo, afinal, eu já aprendi que a procrastinação também é importante. Ela pode refrescar a mente. E aí, finalmente, o projeto saiu. Aliás, eu tenho que te confessar uma coisa. Essa própria palestra aqui, eu enrolei para fazer. Eu deixei para a última hora, eu me senti sem ideias. E só quando eu sentei realmente para pensar no assunto, eu entendi que sim, eu tinha algo a compartilhar. Afinal, eu precisei ser muito criativa nos últimos anos para poder me reinventar profissionalmente e chegar perto do meu objetivo, do que eu queria para minha carreira. A verdade é que criatividade também é enfrentamento. Se você não se enfrentar, você não vai fazer. Pode até ser que procrastinar em alguns momentos seja importante e interessante, mas alguma hora você vai precisar sentar e começar a fazer. E nesse momento pode ter certeza que as ideias vão começar a vir. Enquanto você só postergar, nada vai acontecer. Porém, a gente não pode ignorar que muitas vezes quando a gente não está buscando ter boas ideias, é justamente quando elas surgem. Por exemplo, quando você está tomando banho, fazendo uma atividade física, prestes a dormir. Provavelmente você já teve boas ideias nesses momentos porque você não estava buscando por nenhuma delas. Mas por que será que isso aconteceu? Você já parou para pensar nisso? Nesse momento em que você estava mais relaxado, provavelmente o seu cérebro conectou todos aqueles pontos, todas as coisas que você viu anteriormente, todas as conversas que você teve, pequenas partes de uma ideia que acabaram compondo essa ideia maior. Eu hoje tenho que ser muito criativa no que eu faço no meu trabalho porque eu transito entre muitos segmentos, muitas empresas. Cada hora eu estou com um cliente novo. A criatividade pode requerer também que você deixe a ideia descansar. O que é isso? Muitas vezes o seu problema não é gerar a ideia. Ela está ali, começou a ganhar forma, mas você sente que ela pode ser melhor. Então eu gosto bastante de apostar nessa estratégia de deixar a ideia dormir. Claro, se eu tiver tempo para isso. Eu me afasto e depois eu volto para continuar trabalhando nela e assim ela ganha um formato
muito melhor, muito mais criativo. Eu fiz isso nas 3 vezes em que eu estava escrevendo livros. A inspiração, a partir dessa construção, dessas conexões chegava, eu escrevia de uma forma bruta e depois eu voltava e reorganizava o texto. Enfim, eu era muito mais produtiva dessa maneira. Para que eu pudesse me reinventar na minha carreira, foi preciso ser muito criativa. Há alguns anos eu era funcionária de uma empresa e essa empresa passou por muitas transformações e muita gente foi demitida, inclusive no mesmo dia. A partir daquele momento eu perdi o rumo, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer profissionalmente. Eu já tinha vontade de empreender e de ter a minha própria empresa, mas eu confesso que até ali eu não tinha ideia do que fazer nesse sentido. A minha primeira tentativa empreendedora depois da demissão foi montar uma mini confeitaria na minha casa. Eu comprei as formas, as embalagens, os ingredientes e comecei a fazer doces diferentes, com ingredientes mais elaborados. Trabalhei na mídia social, fiz fotos bonitas, mas mesmo assim o meu projeto empreendedor fracassou. A verdade é que isso acontece muitas vezes. Eu poderia olhar para esse fracasso e achar que foi algo completamente negativo, mas na verdade até mesmo o fracasso leva a gente adiante, porque a partir dali eu pude entender que não era exatamente daquela forma ou com aquele tipo de produto que eu poderia empreender. Depois de um tempo eu acabei voltando a trabalhar em uma empresa e a partir dali, com ideias novas, eu também pude começar um desejo muito grande que eu já tinha, que era de poder compartilhar o que eu sabia, o que eu havia aprendido, vivido, enfim. Foi aí que eu comecei a escrever artigos. E quando as pessoas passaram a descobrir esses meus conteúdos e começaram a interagir nele, e eles foram crescendo, e eu fui descobrindo que eu podia ser eu mesma, eu vi muita coisa interessante e incrível acontecer na minha carreira. Na verdade, 8 meses depois que eu havia voltado a trabalhar em uma empresa e começado a escrever, eu tinha tantos convites, tantas demandas e tanto feedback que eu finalmente entendi que eu podia empreender a partir do meu conhecimento como professora, que é o que eu faço hoje, por meio de treinamentos, palestras, enfim. O que eu vivi antes e foi um fracasso me levou adiante para que eu pudesse entender o que eu queria de fato fazer. Isso não significa que eu vou fazer da mesma forma para sempre. Na verdade, eu preciso reinventar o meu negócio o tempo todo. Nesse sentido, é interessante a gente falar sobre um conceito conhecido como possível adjacente, do cientista Stuart Kauffman. Fazendo um paralelo aqui, a internet que a gente usa hoje, todos os serviços, aplicativos e possibilidades que a gente tem, há alguns anos não era assim. A internet era muito mais simples, com menos recursos e possibilidades. Porém, quanto mais a gente avança, mais é possível partir de um novo ponto para criar outras coisas mais. E a gente pode até pensar sobre quando Santos Dumont criou o 14 bis. Na verdade, ele falhou diversas vezes antes de chegar a um modelo de avião que realmente fosse capaz de voar. Todo esse processo trouxe conhecimento e a cada nova tentativa ele partia de um novo ponto. Ou seja, o possível adjacente também pode nos ensinar sobre como o processo, a construção, a transpiração também contribui para que a gente gere boas ideias. Quando a gente fala sobre criatividade, outro conceito bastante interessante é o da serendipidade, que nos ensina sobre o saber adaptar. A penicilina, por exemplo, o primeiro antibiótico do mundo amplamente utilizado, foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. Ele não estava buscando por um antibiótico, mas acidentalmente ele chegou a essa possibilidade quando fez alguns experimentos e depois voltou ao seu laboratório. Nós não podemos ignorar as descobertas casuais que acontecem quando nós estamos buscando por alguma coisa. Nós temos a tendência de ignorar quando chegamos a um resultado não esperado. Mas será que isso também não pode ser utilizado? Será que não há algo interessante nessa descoberta casual? Isso pode te ajudar a ter boas ideias também. O erro também torna você único. Você já parou para pensar em quantas vezes você fez um curso, teve um emprego ou até foi um evento que você considerou completamente perdido, inútil ou que não te deixou satisfeito? Na verdade, tudo isso te trouxe até aqui, a quem você é agora.
E algo que você pode fazer é, de uma forma criativa, construir uma história que consiga destacar o quanto você é único por tudo que você viveu, estudou, aprendeu, enfim. Eu falo muito sobre esse conceito, a Unique Story, no meu livro sobre esse assunto. Foi justamente a construção de uma história criativa sobre quem eu sou profissionalmente que também ajudou a destacar a minha marca pessoal. Criatividade é também ser autêntico e ter a coragem de não agradar. Por quê? Porque quando a gente agrada, provavelmente nós estamos criando o mesmo, o que já existe, o que todo mundo já fez. Nós geralmente estamos seguindo padrões. Por isso, busque se conhecer, entender quem você é em um processo de autoconhecimento olhando para dentro, mas também olhando para fora, sobre como você pode se conectar aos momentos, ao mercado, enfim, para gerar coisas novas. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum que eles morassem por muito tempo na mesma casa, na mesma cidade, ou ficassem por muito tempo no mesmo emprego. Mas o cenário que a gente vive hoje nos obriga a nos reinventarmos o tempo todo. Pensar caminhos diferentes, tentar olhar para o mercado para que nós possamos, de verdade, gerar boas ideias e inovar no dia a dia. Por tudo isso, eu acredito fortemente que criatividade é transpiração, não inspiração. É processo, é construção, é conexão, é reinventar e se reinventar o tempo todo.